Um resultado até esperado antes da partida, mas depois que a bola começou a rolar, o Vasco saiu na frente, levou a virada e foi buscar o empate. Poderia até ter conquistado a vitória, mas não veio. Vamos falar muito sobre esse resultado ontem lá no Mineirão, aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, depois de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, e vamos trazer muitas informações, por isso que eu peço para você logo de cara sempre fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. É de graça, não custa nada, você clica, se inscreva no canal, acione também o sininho das notificações, deixe um like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco jogando ontem em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, contra o Cruzeiro, partida adiada pela 33ª rodada. O Vasco saiu na frente, você está vendo fotos da partida aí na tela, conseguiu um gol através de Puma Rodrigues, depois a equipe do Cruzeiro virou ainda no primeiro tempo e no segundo tempo o Vasco conseguiu um empate em 2-2, quase conseguiu a virada, mas ficou mesmo o placar em 2-2. O primeiro gol do Vasco de Puma Rodrigues, depois do toque do Rossi, o Puma Rodrigues fez uma jogada individual, deu um pouco de sorte, mas já acertou um belo chute cruzado, fazendo o Vasco 1-0. A equipe do Cruzeiro foi à frente, conseguiu um empate e depois num pênalti que a bola bateu na mão do Rossi, conseguiu a virada ainda na primeira etapa. E no segundo tempo, escanteio cobrado por Dimitri Payet, a cabeçada do Sebastião como assistência e o Gabriel Peck chutou para o fundo do barbante, fazendo 2-2, placar final dessa partida. Com esse resultado, você está vendo a classificação aí na tela, o Vasco se mantém na 15ª colocação, agora com 41 pontos, 3 pontos a mais do que o Bahia, o primeiro time dentro do Z4. E o técnico Ramon Dias, após a partida, analisou assim a atuação do Vasco nesse empate em 2-2 com o Cruzeiro. Sí, creo que fue un partido, por momentos, Vasco jugó muy bien el inicio del primer tiempo, hasta que convertimos el gol. Y después por ahí nos retrasamos un poco y ahí tuvimos dificultad, no marcamos bien a los dos volantes internos que tenían ellos, que sabíamos que atacaban mucho, y eso fue uno de los errores tácticos que cometimos. Y después lo que sí tengo que decir, decir algo del equipo, es el espíritu que tiene. El espíritu, las ganas, la actitud. Ante la dificultad, cambiamos algunas cosas tácticas y algunos jugadores y demostró que el equipo tiene carácter. Tiene carácter, tiene determinación. Un partido complicado y lo pudimos revertir y hasta el último momento lo podíamos haber ganado. Por ahí fueron muy finos cuando se anularon el gol. Pero bueno, eso es parte del juego, pero contento con el equipo porque con esa actitud es muy difícil que podamos bajar. Es muy difícil. Y los otros equipos van a tener que pelear como nosotros también. Pero demostramos mucho carácter, mucha actitud, y eso es lo que te lleva a que en este último periodo, en estos últimos 5 partidos, sacamos 2 empates y ganamos 3. Entonces, en 5 partidos hemos conseguido muchos puntos que te llevan a estar ahí arriba peleando con todos. No está nada definido, pero sí que vamos a pelear con todos. E toda vez que o Vasco joga, no dia seguinte, aqui no Bom Dia Gigante, tem análise exclusiva dele, Jean Faísca, que fala um pouquinho do que achou desse empate entre Vasco e Cruzeiro, 2-2 no Mineirão. Conta pra gente, Jean, bom dia! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem o Vasco conseguiu aí um empate contra o Cruzeiro no Mineirão frio e gelado pela ausência da torcida. Um jogo que no primeiro momento se ofereceu ao Vasco, saiu na frente 1-0 o gol do Puma. O Vasco que até então não fazia um bom jogo e depois do gol acabou aí não conseguindo encaixar contra-ataque, ter posse de bola, não incomodou a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que veio para cima e no final do primeiro tempo conseguiu o empate aos 40 minutos, num erro de posicionamento absurdo do Vasco. O jogador do Cruzeiro recebe a bola e os 3 volantes do Vasco correndo atrás do jogador, sendo que o Vasco estava vencendo, ou seja, a equipe não estava posicionada.
e sofrem o segundo gol num pênalti, vou falar para você, bem discutível, numa bola na mão, mão na bola do Rossi, que fez uma partida horrível. O Vasco poderia ter ido para o intervalo com a vitória e saiu com a derrota. O técnico Ramon Dias não fez as substituições no intervalo, mas logo com 10 minutos do segundo tempo oxigenou a equipe do Vasco. Acabou colocando o Marlon Gomes, o Payet e o Jair. O Jair que entrou e mudou a história do jogo, iniciando as jogadas com aquela qualidade que a gente sabe que ele tem. E numa bola parada, num escanteio, o Payet cobrou, o Sebastião cabeceou para dentro da área e o Peck acabou empatando o jogo. Depois, o Vasco teve a chance de virar, como o Cruzeiro também perdeu um gol incrível. Ou seja, um jogo em que, pelas oportunidades criadas e perdidas pelos dois lados, o empate acabou ficando de bom tamanho. O Vasco segue à frente do Cruzeiro e abriu 3 pontos do Bahia. Agora vai para uma batalha contra o Atlético Paranaense em Curitiba, deixando claro já que o técnico Ramon Dias deve fazer algumas alterações nessa equipe. É muito pouco tempo para recuperação e depois já tem o jogo contra o Corinthians terça-feira em São Januário. Algumas coisas estão ficando cada vez mais claras. O Peck não pode jogar mais pelo lado esquerdo, o Peck tem que jogar pelo lado direito. O Rossi é uma peça apenas para alguns minutos. O Praxedes precisa ir para o banco de reservas. Payet e Marlon Gomes precisam ter mais minutagem. No mais, é continuar acreditando que eu acho que o Vasco vai trilhar um caminho aí para escapar do rebaixamento já nas próximas rodadas. E o artilheiro do Vasco na temporada, Gabriel Peck, fez mais um gol ontem no Mineirão, empate em 2-2 com o Cruzeiro. E ele fala um pouquinho sobre esse resultado do Vasco e também projetando as próximas partidas. Eu acho que, primeiramente, quero agradecer a Deus, mais um gol na temporada. Eu acho que esse empate foi muito importante porque a gente sabe da importância que era o jogo e a gente começou bem, abrimos o placar, tomamos a virada, mas fomos pro vestiário, a gente acertou o que tinha para acertar e voltamos melhor no segundo tempo. Poderíamos ter saído com a vitória, mas agora é descansar e focar que a gente tem outro jogo fora de casa. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco já vai poder contar para o próximo jogo, sábado, contra o Atlético Paranaense, com o lateral direito Paulo Henrique. Ele está liberado por conta de ter cumprido suspensão pelo 3º cartão amarelo e deve ser titular do Vasco nessa partida. Quem não vai poder jogar é Jair, que ontem foi julgado pelo pleno do STJD e pegou 2 jogos. Ele tinha pego 4 jogos, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo e no segundo julgamento pegou 2 jogos, já cumpriu 1 e cumpre agora contra o Atlético Paranaense. Quem também vai estar de fora é o atacante Rossi. Ele foi expulso ainda no banco de reservas no Vasco aos 40 minutos do segundo tempo. E o detalhe, o Leandro Pedro Voaden, árbitro da partida, acabou assinalando erradamente na súmula que foi Gabriel Peck que foi expulso, mas tem 48 horas para fazer essa correção, mas foi sim Rossi expulso e está fora desse jogo, mais um desfalque do Vasco para essa partida contra o Atlético Paranaense. E para fechar, o time do Vasco Sub-16, jogando ontem no Nivaldo Pereira, primeiro jogo da final do torneio, Guilherme Embre empatou com o Botafogo em 0-0. A próxima partida será no sábado, comando de campo do Botafogo. Boa sorte para a molecada. E quem falou após a partida foi o lateral Breno, falando assim sobre esse resultado e já também projetando o jogo contra o Botafogo, decisivo para o título. A gente não conseguiu colocar todas as coisas que o treinador mandou colocar em prática, mas é clássico, né? A gente sabe que o mínimo de erros a gente pode ampliar o placar, mas não tem nada definido ainda. Vamos trabalhar, que o próximo jogo tá logo aí. E hoje tem partidas pelo Campeonato Brasileiro e partidas adiadas, e também no fim de semana começa a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para você que gosta de fazer apostas esportivas, faz o seguinte, uma dica importante aqui do canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal Caça Zebra aqui no YouTube. Você não sabe como acessar? Faz o seguinte, na descrição desse vídeo tem um link, ou então você coloca no YouTube Caça Zebra, você vai lá, se inscreva no canal Caça Zebra, que é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. O Arley Lopes é um trader de mais de 8 anos
e ele te ensina de uma maneira fácil e tranquila para você fazer apostas esportivas com as dicas do canal Caça Zebra, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer mais uma vez o técnico Ramon Dias, ele falando sobre essa questão de pontuação do Vasco nessas últimas rodadas e principalmente quando ele chegou a assumir o comando técnico do Vasco. Confere só. Yo vi a los jugadores, están contentos, pero no al máximo, porque vieron que podíamos haberlo ganado en el segundo tiempo. Pero para nosotros es un partido importante, mantenemos los puntos con ellos, estamos a 3 puntos de Bahía, así que el campeonato así está disputado. Estamos muy cerca, a 2 puntos de Internacional, hay varios equipos que están ahí, así que va a ser duro para todos. Es un lindo campeonato, me parece que es uno de los mejores campeonatos del mundo por las expectativas que hay, por tanto arriba como abajo, están todos peleando y un campeonato muy emocionante. Ainda nesse discurso da pontuação do Vasco, que precisa de 4 a 5 pontos para aí sim ficar livre da zona de rebaixamento, o técnico Ramon Dias falando também sobre a questão do Vasco vencer poucos jogos fora de casa. Ele também fala sobre isso. No es fácil jugar en Brasil con estos grandes equipos. Y realmente nosotros estamos conociendo cómo es el ambiente, cómo son los jugadores, táctica, vamos conociendo cada día más. Pero yo me siento orgulloso porque el equipo consiguió, cuando yo llegué acá, estábamos último. 9 puntos. 9 puntos teníamos nosotros, gente, los hinchas de Vasco. 9 puntos. ¿Hoy cuánto tenemos? 41. Entonces tiene que estar feliz que Vasco es un club que está compitiendo, está luchando con los grandes equipos, con todos los grandes equipos. Vasco es un gran equipo y va a luchar hasta el final, ¿eh? Va a pelear, pero tenemos 41 puntos. Vinimos con 9. Imagínense la campaña que hubiéramos hecho si iniciamos del inicio del campeonato. Así que estoy orgulloso del público, de los jugadores, del club, de todo el mundo, pero tenemos que seguir peleando hasta el último. Vamos a pelear hasta el último. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, depois de um jogo do Vasco, 2-2 com o Cruzeiro. E aí, você gostou do resultado? Foi bom? Foi ruim? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa quinta-feira vamos ter Boletim AV, tem AV News à noite com muitas informações, então eu conto demais com a sua audiência. E para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, é importante você ser inscrito no canal, deixe sempre o like no vídeo, que é importante, é só clicar no curtir e compartilhar. É só copiar o link e avisar para todo mundo, colocando lá nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para todo mundo curtir o canal Atenção Vascaínos. Tem também as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e agora também no TikTok. E o nosso segundo canal, Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque está muito bacana também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Grande abraço, ótima quinta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!